Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estou retornando aqui ao canal, gente, para conversar mais um assunto com vocês. Eu recebi algumas mensagens no meu WhatsApp, aqui no privado, de algumas mulheres me perguntando por que eu não estava mais orando pela minha restauração. Que em todo tempo eu friso que eu não oro mais pela restauração, porque realmente eu não oro, mas eu oro pela libertação, né, do meu cônjuge. Então, deixa eu falar para vocês o porquê que eu não oro pela restauração. Não estou aqui incentivando vocês a fazerem o mesmo que eu. Eu tenho as minhas, eu tenho o motivo do porquê eu não orar pela restauração, gente. Cada um, né, faça conforme o Espírito lhe guie, né, conforme Deus lhe guie. Eu vou estar lendo aqui uma passagem que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Bem, gente, tá aqui um dos exemplos, né, que eu não oro pela restauração do meu casamento, não oro. Já orei muito, já pedi muito, clamei ao Senhor pela restauração do meu casamento, assim, logo no início, né, do deserto. Hoje eu não oro mais. Graças a Deus eu estou curada também. Deus me curou, sentimentalmente, como pessoa. Deus trabalhou em mim para que eu chegasse a esse nível, a esse ponto. E creio que quem está também já curada, interiormente, ele também chegou a esse nível e entende porque também ele não ora mais pela restauração. Ele até levanta a voz dele em oração, coloca o coração dele em oração ao Senhor pela libertação do seu cônjuge, né? E ele espera com paciência. Mas eu vou dizer para vocês, em cima dessa passagem, por que eu não oro pela restauração. Gente, eu não oro pela restauração porque, para mim, não é vantajoso eu orar pela restauração do meu casamento se antes eu não orar pela libertação dele. Então, eu entendi também que a oração pela libertação do cônjuge, ela já vai fazer um efeito muito grande, um efeito importante na vida da pessoa que está sendo liberta. Por quê? Porque como essa passagem diz, e assim se alguém está em Cristo, ele é o quê? Nova criatura. Quando Deus alcança, né, aquela pessoa a quem nós temos orado, apresentado, colocado nas mãos de Deus, pedido a Deus que liberte, que transforme, que trate com aquela pessoa, quando Deus alcança a misericórdia, a graça do Senhor alcança aquela pessoa ela passa a estar em Cristo. Então, quando ela está em Cristo, ela se torna o quê? Uma nova criatura. E o que é que uma nova criatura faz? Uma nova criatura, ele busca viver de forma diferente. Ele passa a reconhecer os seus erros. Ele procura procura acertar. Ele reconhece suas falhas, seus pecados. Ele procura se arrepender. Ele passa a observar o caminho que ele está trilhando, caminho do erro, do engano. Ele procura entrar no caminho certo. Ele procura fazer as coisas certas. Então, quando nós oramos pela libertação de alguém, automaticamente você está inserido, entendeu? Na vida daquela pessoa quando ele buscar acertar. Por quê? Eu vou colocar um exemplo. Se um homem largou a sua família por uma OM, e ele está lá, vivendo a vida dele com a OM, mas você está orando pela libertação dele, pela transformação dele. Deus alcança aquela pessoa, seu cônjuge, pela misericórdia dele. Deus ouviu as tuas orações, né, de clamor. E aquela pessoa, ele é alcançado pela graça do Senhor, pela misericórdia de Deus. Porque Deus, ele é longânimo, né? E quando aquela pessoa, ele é alcançado pelo Senhor, Deus começa a trabalhar nele. A palavra do Senhor fala lá em Ezequiel que Deus, né, ele põe o espírito dele sobre aquela pessoa. Então, quando Deus, ele coloca o espírito dele sobre aquela pessoa, o próprio Deus diz que faz com que ele agora passe a andar nos caminhos dele. Olha só, o próprio Deus faz com que ele passe a andar nos caminhos dele. Então, quais são os caminhos do Senhor? Caminho de retidão,
de obediência, né, o caminho certo. Ele passa a viver uma vida diferente, ou seja, ele passa a ser uma nova criatura. E as coisas antigas, né, o pecado, o erro, a falha, o caminho errado que ele havia escolhido, né, já passaram. Então, você vai fazer parte desse acerto, você vai fazer parte desse novo caminho. Por quê? Porque ele vai lembrar, né, de quem ele deixou para trás, ele vai entender que realmente ele fez errado, ele vai buscar fazer a coisa certa, e você é um dos pontos, você é uma das coisas que é certa na vida do seu cônjuge. Então ele vai procurar o quê? Se aproximar, ele vai procurar recompensar o tempo perdido, ele vai tentar recuperar o tempo perdido, ele vai tentar fazer a coisa certa dessa vez. E você vai fazer parte desse novo caminho dele. Você vai fazer parte da vida dessa pessoa que se tornou uma nova criatura. Então, por que que eu acho que se deve orar pela libertação? Porque quando acontece do cônjuge ser liberto, ser alcançado, né, ser transformado, ele passa, né, além de ser uma nova criatura, ele passa a fazer todas as coisas novas, ele passa a viver uma vida diferente, uma vida de temor, uma vida de obediência a Deus, o qual você vai estar inserido nesta vida dele. Ele busca mudanças para a vida dele, porque agora ele já não é mais aquela criatura, né, que fazia tudo errado, que não tinha entendimento, não tinha um conhecimento. Agora ele é o quê? É uma nova criatura, e que todas as coisas se fizeram novas na vida dele. Ele vai tentar voltar, né, a trilhar no caminho correto. E a família dele vai estar inserida neste caminho. Entenderam, gente? Vamos olhar aqui para a vida do filho pródigo. O filho pródigo, quando ele saiu de casa, que ele pediu a herança do seu pai, ele foi para onde? Ele foi para o mundo, né? Ele foi viver a vida dele, do jeito que ele queria, né? Mas observem qual foi a postura do pai do filho pródigo. Ficou em casa, cuidando do que tinha ficado em casa, cuidando do outro filho que também ficou em casa, cuidando da vida dele. Em nenhum momento você vai ver na Bíblia dizer que o pai do filho pródigo se desesperou, saiu correndo, chorando, se lamentando, murmurando, né? Mas eu acredito que aquele pai, com certeza, devia orar pelo filho, né? Afinal de contas, é filho, né? Então, aquele filho, ele passou a ser tratado lá no caminho errado que ele escolheu, né? Andar. Lá ele viveu, inicialmente foi bom, foram momentos de bonança, de alegria, né? Tinha as mulheres que queriam, os amigos estavam todos por perto, mas aí tinha também algo que chamava a atenção, que atraía essas amizades, que era o dinheiro que ele tinha, né? Mas um dia esse dinheiro acabou. E nada é por acaso, todas as coisas é propósito de Deus. Deus, ele continua no controle. Todas as coisas, Deus tem o controle de tudo, né? Nada acontece por acaso. Então, ia chegar a hora de prestação de contas daquele filho pródigo. E aquele filho pródigo começou a sofrer as consequências das suas escolhas erradas. Acabou o dinheiro, perdeu as amizades, não tinha mais mulher, então passou fome, chegou até mesmo a desejar comer a comida dos porcos. E ele olhou, né? Ele olhou e entendeu que lá na casa dele, ele tinha criados, tinha pessoa que até os criados comiam bem, né? E ele estava ali desejando comer a comida dos porcos. Olha só, ele lembrou. Então Deus começou a tratar com ele, Deus começou a tirar dele tudo aquilo que era pecado na vida dele, e ele começou a ter visão, as escamas começaram a cair dos seus olhos, e ele lembrou de onde? E será se ele lembrou lá das outras mulheradas que ele arrumava? Não, ele lembrou da casa do pai, da casa que ele morava, do lugar de onde ele teria vindo. Então, quando ele começou a passar por esse processo de libertação, esse processo de tratamento, né, que Deus estava ali fazendo com ele estava sendo preparado realmente já para retornar à casa do pai, a Bíblia diz que ele lembrou que até na casa do pai dele os criados comiam do bom e do melhor, mas ele não, ele estava onde? Estava ali desejando comer as comidas dos porcos, estava passando fome, estava passando necessidade, estava triste.
né, irmãos? Então, o que ele fez? Pelo mesmo caminho que ele trilhou para o rumo do pecado, foi o mesmo caminho que ele trilhou para voltar a acertar, para voltar para sua casa, a fazer o que era certo, né? Então, da mesma forma, será os cônjuges. Eles saíram, né? Escolheram outros caminhos, outras pessoas, colocaram outras pessoas em suas vidas, estão lá vivendo, parece que está tudo bom, está maravilhoso. E você aqui orando pela libertação dele. Senhor, vai lá, arranca as escamas dos olhos dele, tira, meu Deus, ele daquela vida, liberta, sara, salva, meu Deus. Mas vai chegar uma hora que o Senhor vai entrar com providência. E ele vai entender que o caminho, o lugar dele não é esse que ele está vivendo agora. É o lugar de onde ele saiu. Mas ele primeiro vai ser frustrado aqui, ele primeiro vai sofrer aqui, ele primeiro vai passar pelas situações difíceis dele aqui, para só então ele lembrar de onde ele saiu, o que ele tinha lá, quem era a esposa dele, os filhos, como ele tinha a vida dele era tão boa, tão maravilhosa, a mulherzinha cozinhava bem, cuidava da casa para ele, o esposo estava ali, sempre pronto, né, a receber a esposa, beijando, abraçando, cuidando, mas eles não deram valor, então eles tiveram que passar pelo tratamento do Senhor, para que eles pudessem, né, serem libertos. E o que é essa liberdade? É enxergar a verdade, né? Então, quando o filho pródigo ele retorna à casa do pai, observa que ele é bem recebido. Ou seja, o que a Bíblia diz? Que as coisas antigas na vida ali do filho pródigo, que é um exemplo, já passaram, né? A fome, até mesmo o pecado, o erro, todas elas passaram. E agora, eis que tudo se fez novo. Agora iniciou uma nova vida, uma nova experiência, com novo pensamento, um novo caminho. Ele agora já não vai mais fazer como ele fez da outra vez, porque ele agora sabe, ele agora entende, ele passou pela experiência, ele entendeu, né, o tratamento de Deus na vida dele, ele passou por dificuldades. Então, meus irmãos, está aqui o motivo de eu não orar pela restauração, porque não adianta eu orar pela restauração do meu casamento e o meu marido vir todo desmantelado. Eu tenho que orar pela libertação dele. Eu tenho que orar que Deus transforme ele, que Deus liberte ele, que Deus tire ele do mundo, que Deus tire ele das garras da mulher estranha, que Deus arranque ele das mãos do inimigo, da opressão, que Deus abra a visão espiritual dele e assim sucessivamente. E isso vai acontecer, porque a Bíblia diz que Deus ele ouve a oração do justo, né? Ele ouve a oração do justo. E a oração do justo, ela faz muito em seus efeitos. Ela tem poder. Então, meus irmãos, está aqui o motivo para as irmãs que foram lá no meu privado perguntar para mim por que eu não oro mais pela minha restauração. É porque eu não tenho interesse? Não, não é. No momento eu não estou tendo interesse. Eu estou bem, estou tranquila, estou bem com Deus, estou aprendendo mais, tenho tido muitas experiências com o Senhor. Mas o foco de eu não orar pela restauração do meu casamento é essa. É porque Deus ainda não foi lá. Deus ainda não está... Aliás, eu acredito que Deus já está tratando, né? Porque eu não estou lá vendo, mas eu acredito que Deus já está fazendo a obra. Mas, devido a eu não estar vendo, as coisas ainda não tomaram os rumos certos. Mas Deus tem o controle de tudo, Ele sabe o tempo certo, a hora certa das coisas acontecerem. Então, como teve um tempo do filho pródigo retornar para casa, vai ter o tempo também dos cônjuges retornarem para os seus lares, né? Entender que eles fizeram errado, as besteiras que eles fizeram, e que por conta das escolhas erradas que eles fizeram, eles têm pago um alto preço. E quem está ainda na bonança, vivendo lá fora, comprando carro, vivendo bem, casa boa, comendo bem, não se preocupe, isso aí não é nada. Muitas pessoas têm sofrido, né, por ver os seus cônjuges vivendo com as OM, com os OH, e por eles estarem prosperando, né, financeiramente, acha que Deus está abençoando eles e acha que, talvez foi um livramento de Deus. Não, Deus ele não vai contra a palavra dele. Deus ele não é Deus de confusão, de tirar o marido de uma pessoa e dar para outra, e tirar a mulher de outra e dar para outra. Deus não é Deus disso. Deus ele é Senhor da sua palavra. A palavra dele é imutável, é única, e ele cumpre, né, com as promessas. A palavra dele não pode mudar. Então, confie nessa palavra, ore pelo seu esposo, pela libertação dele, que Deus transforme. E quando Deus começar a fazer a obra na vida dele, não se preocupe. O milagre vai chegar na tua porta e na tua casa. Amém? Está aqui, eu estou passando aqui, gente, só para deixar essa rápida explicação para algumas irmãs que me perguntaram aqui.
Eu não oro, viu, gente? Não oro pela restauração, eu oro pela libertação. E outra coisa, eu também não vivo orando 24 horas de joelho, me matando pela vida dele, não. Eu oro, apresento ele para Deus, mas eu oro por mim. Oro pela minha vida, pela minha restauração pessoal que Deus tem feito a cada dia. Deus tem me restaurado pessoalmente, espiritualmente, interiormente, dia após dia. Então, eu estou feliz com Cristo, estou bem, graças a Deus. Era isso que eu precisava entender, que a minha felicidade não depende do meu esposo, a minha felicidade depende de Deus. E eu quero deixar essa experiência aqui para vocês, responder aqui as perguntas que me fizeram aqui no privado, tá bom? No WhatsApp. Fiquem com Deus, um beijo, um abraço a todos.